Tribuna Rural. Oferecimento: farinha de trigo Buriti. Carreira Chevrolet, a concessionária do agronegócio. Olá! Sejam bem-vindos ao Tribuna Rural. Aonde quer que você esteja, nós agradecemos a sua companhia. Em nosso programa, você acompanha os principais assuntos do agronegócio do Planalto Central. E hoje você vai ver: 4º Seminário Nacional do Bambu reuniu especialistas nacionais e internacionais da madeira do futuro. No quadro Momento Sustentável, o professor Marcelo Marinho nos fala sobre a Semana da Consciência Negra realizada pela UFS. Emater DF, em parceria com a Seagre DF, realiza o 16º Encontro dos Piscicultores do Distrito Federal e entorno. Pegue o seu café, porque o Tribuna Rural está no ar. Planta tropical com grande potencial agrícola, o bambu pode ser utilizado como biomassa e na fabricação desde pequenos objetos, como estas miniaturas aqui, até grandes construções. O interesse pelo bambu tem crescido em muitos países e aqui no Brasil não é diferente. E para disseminar mais informações sobre a cultura, a Rede Brasileira do Bambu realizou o 4º Seminário Nacional do Bambu, que vamos ver agora na reportagem. A tão esperada 4ª edição do Seminário Nacional do Bambu aconteceu com uma programação de 3 dias e teve como tema Cadeia Produtiva do Bambu para o Desenvolvimento Sustentável. Então eu me sinto muito honrada em poder organizar esse evento e eu não posso deixar de falar sobre o apoio importantíssimo que nós tivemos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, né, e também do Serviço Florestal Brasileiro, foram fundamentais, né, para a realização desse evento. A gente viu muita coisa bacana durante esses 3 dias de evento, né. Nós tivemos os estandes, que a gente chama de Espaço Bambu, onde vários artesãos, profissionais, núcleos de pesquisa, né, puderam apresentar os seus trabalhos, né, desenvolvidos com o uso dos bambus, indo desde artesanato até pesquisas científicas. O seminário foi muito interessante porque teve não apenas uma área, mas várias áreas de aproveitamento do bambu foram exploradas. E teve um público até razoável, reuniu muitos bambuzeiros do Brasil. Eu acho que o resultado é positivo. E a gente precisa divulgar cada vez mais essa riqueza que é o bambu. Pirenópolis, cidade histórica do estado do Goiás, foi a escolhida para receber o evento. E a gente achou que seria interessante também ter o turismo, né, como um atrativo também para que as pessoas pudessem vir, aprender, né, sobre o bambu e também poder aproveitar um pouco dessa cidade maravilhosa, né? A gente teve uma parceria fundamental, né, com a Secretaria de Cultura do município de Pirenópolis, que abriu as portas da cidade para a gente. Pirenópolis é uma cidade muito privilegiada, né? Nós temos esse cenário maravilhoso, a natureza nos contemplou aí com esse cenário maravilhoso e a cidade, ela é um outro cenário à par, né? Com as casas coloniais, com as igrejas. Então nós estamos muito gratos à organização do evento por ter escolhido Pirenópolis para trazer esse evento que agregou muito à nossa cidade. Um dos atrativos do evento foi a movimentação corporal com o bambu, que ficou por conta do grupo Pirambô. E para a gente foi uma honra, a gente agradece demais a oportunidade de ter participado do 4º Seminário Nacional do Bambu de Pirenópolis e conhecer, trocar, encontrar tanta gente que também se encanta e vê possibilidades incríveis com essa planta viva que é o bambu. O Pirambô, ele faz parte desse conglomerado de pesquisas chamado Movimento Integral Bambu, que começa em Brasília, com um professor de educação física chamado Marcelo Rio Branco, que queria investigar as possibilidades de treinamento em cima das árvores. Então, o Pirambô se inspira muito nisso para criar ambientes que favoreçam a movimentação abrangente, generalista, em diversos planos, de diversas formas, para diversas idades.
Então o bambu é um material para a gente muito rico, muito cheio de inspirações, né? O bambu ele é leve, então a gente consegue levar ele para qualquer lugar. Para divulgar o bambu, foi lançado o 3º número da revista Bambu, editada pela Vincere Editora. Bom, a revista já é o 3º número e ela consolida essa forma de divulgação acessível do bambu para a sociedade civil. Ela não é uma revista científica, mas é uma revista de divulgação e pretende divulgar para a população, especialmente as pessoas leigas no conhecimento técnico do bambu, as potencialidades que tem esta matéria-prima, esse vegetal. O seminário surpreendeu os participantes, tanto os profissionais quanto os estudantes, que levaram na bagagem acadêmica muita experiência. Existem vários palestrantes aqui que a gente já chamou para fazer algumas palestras online, já conhecia, mas agora conhecer assim presencialmente e entender quanto pesquisador, quantos engenheiros, quantos arquitetos estão preocupados mesmo com a utilização do bambu. É demais. Conhecer a Rede Brasileira de Bambu me deixou assim muito contente, estou muito satisfeita. Tem muita coisa para levar. Só tenho a dizer que a organização está de parabéns por todo o conteúdo que trouxe, pelos palestrantes que trouxe. Tá muita troca de informação e isso vai fazer com que a gente leve mais e mais conhecimento, isso ao longo do Brasil todo. O Brasil todo está representado aqui. Então, parabéns para a organização. Sucesso absoluto. O meu conhecimento do bambu era muito superficial. Após a palestra, estar participando do evento, tendo um conhecimento mais próximo de todos os palestrantes e do que tem sido apresentado para nós nesses dias de evento, eu estou apaixonado e eu quero começar a atuar completamente com a área do bambu também nos meus projetos de arquitetura e futuramente na área da construção civil também. E quem sabe também está desenvolvendo projetos de pesquisa na área do bambu. A UEG deu assim, total apoio para nós, tanto para nós como alunos quanto para professores. A gente conseguiu 3 ônibus para estarem aqui, nós alunos. Tivemos todo esse suporte desde o começo do seminário. A gente tudo que a gente precisou, né, tudo que a gente entrou em contato com os profissionais da UEG, a gente foi muito bem atendido, a gente teve total suporte. Então, ter tido contato com toda essa abrangência, tanto do bambu quanto da arquitetura sustentável, e poder colocar isso em prática tanto na minha vida como estudante, como na minha futura vida profissional, é assim, fantástico, é um privilégio estar aqui. Muito conteúdo neste evento, não é mesmo? E olha que interessante, é na minha Bahia que encontramos a maior biodiversidade de bambu do nosso Brasil. Nesta reportagem, nós iremos falar sobre as plantas alimentícias não convencionais, as punks, aquelas plantinhas que nascem ali no quintal de casa, no jardim, que para muitas pessoas são consideradas invasoras. Mas o que muitos não sabem é sobre o valor nutricional que elas têm. E a Emater DF vem trabalhando para incentivar o cultivo e o consumo das punks em nossas mesas. Vamos ver. Plantas alimentícias não convencionais ou punks. Assim são chamadas algumas plantas que não temos o hábito de consumir e que têm como destino o lixo. E para tornar essas plantas, ou melhor dizendo, esses alimentos conhecidos, a Emater DF realizou um curso que teve duração de 2 dias. O primeiro dia foi uma parte mais agronômica, como a questão do plantio, do cultivo das punks. E hoje é uma parte mais prática, como a gente está utilizando as receitas, como a gente vai estar utilizando as punks de forma no dia a dia dos produtores rurais, na parte nutricional. A gente aborda também a questão nutricional das plantas, como está utilizando, se pode ser cozida, se pode ser crua. E a gente fala um pouquinho desse aspecto nutricional. As punks nascem de maneira espontânea e o que muitos não sabem é que elas são tão nutritivas e saborosas quanto os alimentos convencionais. Quando eu falo de punks, eu falo que são matos de comer. Muitas vezes eles consideram como ervas daninhas, como mato, e normalmente elas não são utilizadas na alimentação e são jogadas no lixo. E a gente quer resgatar isso, a gente quer resgatar
que o agricultor ele consuma esses alimentos que são extremamente nutritivos, não precisa estar utilizando agrotóxico para o plantio, elas são espontâneas, então a gente quer estimular isso porque elas concentram nutricionalmente alguns nutrientes de forma concentrada, então é muito interessante estar utilizando na alimentação. Então assim, coisas que elas jogariam no lixo igual o umbigo de bananeira, a gente vai fazer um antepasto do umbigo de bananeira. Ora pronobis, que elas não conheciam, hoje elas percebem tanto que são nutritivas e são gostosas. E não só aquele alimento convencional, a gente quer fazer uma salada de punks, né? Às vezes a pessoa pensa alface, tomate, cenoura, que são mais comuns, e a gente quer estar estimulando a estar utilizando alimentos que são comuns, mas que são extremamente nutritivos na alimentação. O senhor Valdeir foi um dos participantes do curso e confessa que ficou surpreso com o que viu. E as plantas que me mostraram que a folha de comer, eu não conhecia. E tenho, mas eu não comia, que eu vou dizer, deve ser veneno. Eu não vou nem triscar essa folha. Até que as plantas que eu vi, às vezes nascem no terreno de casa, eu digo, eu vou cortar essa porqueira, só está atrapalhando. Sentimento é conhecimento, não é? E não já estou conhecendo. Até as plantas que eu tenho agora eu vou zelar. Que eu ia arrancar, eu disse, eu vou arrancar, que só está me atrapalhando, que eu não sei para que serve isso. E aí, o que está servindo? Durante o curso, saíram receitas inovadoras, como as almôndegas da casca da banana feitas pela Renata, que agora vai ficar atenta aos matinhos que nascem em meio aos canteiros. Extremamente inovador, almôndegas da casca da banana, uma coisa que a gente normalmente descarta, joga fora, só que é super nutritivo e mais, você não percebe muita diferença, ou seja, o que eu acho mais importante é que a gente não precisa necessariamente imaginar que comer de uma maneira nutritiva é comer uma coisa sem gosto, sem sabor. Pelo contrário, é extremamente saboroso e nutritivo. Eu acho isso muito legal. Eu vou passar a reaproveitar e mais, começar a olhar todos os canteiros, porque a gente muitas vezes passa por plantas que a gente não tinha conhecimento e trata como um mato. Então, a gente tem aí uma diversidade fantástica. Vocês não fazem ideia do cheiro bom que estava nessa cozinha com os preparos das receitas. No próximo bloco, nós iremos falar sobre a Semana da Consciência Negra realizada pela UFS. Não saia daí, voltamos já! Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa. Produtor Rural, você sabe qual é a concessionária que tem as melhores condições para você no DF e em torno? Isso mesmo, Carreira Chevrolet. A melhor picape do mercado você encontra aqui. A S10 é preparada para qualquer terreno, seja ele no campo ou na cidade. Dispomos de vários modelos para se adequar ao seu gosto, além de acessórios exclusivos para o seu carro. Você ganha o desconto fábrica e de presente o bônus especial Carreira. Tudo isso para você sair daqui de carro zero. Carreira, a concessionária do agronegócio. Vamos ver agora o Classificado Social, uma iniciativa que visa dar visibilidade ao micro e pequeno empreendedor. E como contrapartida, nós arrecadamos alimentos que serão doados a uma instituição no mês de dezembro. Apiários Iraí.
mel, geleia real, própolis, spray bucal, entre outros produtos agrícolas. No dia 20 de novembro foi celebrado o Dia da Consciência Negra e para celebrar a data, a instituição UPS realizou a Semana da Consciência Negra, uma ação importante que abordou assuntos ligados ao tema. E é sobre esse assunto que o professor Marcelo Marinho nos fala agora em nosso quadro Momento Sustentável. Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Marinho. E estamos mais uma vez aqui na UPS, aqui no quadro Momento Sustentável, para falar um pouquinho hoje sobre um evento muito importante, que é a Semana da Consciência Negra. As faculdades UPS estão promovendo um evento sobre esse importante tema. E para falar sobre o assunto, vamos conversar com o nosso coordenador do curso de História, o professor Adilson Lima, que vai nos falar sobre a Semana da Consciência Negra. No dia 20 de novembro, nós celebramos o Dia da Consciência Negra. Essa é uma data importante para a sociedade brasileira, pois acreditamos que a identidade nacional é composta por 3 matrizes importantes: a matriz indígena, a matriz africana e a matriz portuguesa. Durante muito tempo, nós valorizamos apenas a matriz portuguesa. E, a partir da Lei 10.639 e várias outras iniciativas do governo federal, nós começamos a retomar uma reflexão importante baseada na luta contra o racismo estrutural que ainda existe na sociedade brasileira. Então a UPS organizou uma semana reflexiva com o objetivo de destacar a história do negro na sociedade brasileira, de maneira a destacar e valorizar a contribuição deste grupo para a construção da identidade nacional. O professor Adilson Lima falou um pouquinho da importância da Semana da Consciência Negra, que está sendo feito aqui na UPS. As faculdades UPS, uma faculdade tradicional, com mais de 50 anos de existência aqui no DF, no Distrito Federal. E vamos ouvir também os participantes dessa semana, professores, alunos, todos que participam e participaram do evento. E por meio desse vídeo eu venho falar um pouco sobre a importância da consciência negra, não só pela questão da apresentação de Zumbi de Palmares, o grande líder e resistente do Quilombo, mas também pela questão da construção de um pensamento antirracista que é extremamente necessário nessa sociedade que tem um racismo estrutural em suas entranhas. Por isso, essa semana de conscientização, esses projetos são tão importantes, porque cria em nós um pensamento crítico sobre reparar se de fato teve ou não teve uma igualdade racial no Brasil. Por isso, acredito eu que seja tão necessário para nós estudantes, para toda a população, ter esse pensamento e essa construção de um pensamento antirracista para de fato a gente alcançar a igualdade racial no nosso território brasileiro. Dia da Consciência Negra. A data foi criada para refletir sobre a integração do negro na sociedade brasileira e a influência dos afrodescendentes na formação cultural do povo brasileiro, incluindo sua importância para diversas esferas sociais. A data, por sua vez, faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares e uma das principais figuras da luta contra o racismo no país, e também é dedicada à reflexão da inserção do negro na sociedade brasileira, além de celebrar a fundamental negritude de nosso país. A ideia é aproveitar o dia para homenagear a cultura afro-brasileira nas escolas, espaços físicos e culturais. O Dia da Consciência Negra é uma data significativa, pois ela traz à luz questões importantes: o racismo e a desigualdade da sociedade brasileira. O racismo praticado de forma sutil ou violenta é responsável por exclusões e pela baixa autoestima da comunidade negra. Tudo isso acontece por conta de uma sociedade preconceituosa e extremamente desigual. A UPS entende que inserir, de fato, o Dia da Consciência Negra no Brasil é um ato muito importante para a construção de iniciativas antirracistas, comprometidas com a igualdade e a justiça perante os direitos dos negros na sociedade. Então é isso, pessoal!
Como vocês viram, os nossos participantes gostaram muito do nosso evento da Semana da Consciência Negra. Professores, alunos e até mesmo pessoas de fora, agentes externos que participaram do evento. E é importante ressaltar que no conceito de desenvolvimento sustentável, que visa suprir as necessidades das gerações atuais sem comprometer as gerações futuras, está encaixado os setores cultural e social. Então, dentro dos setores sociocultural, a Semana da Consciência Negra é muito importante. E a UPS, com 50 anos de tradição no mercado de ensino aqui do Distrito Federal, não podia ficar de fora desse desenvolvimento transformacional que vem transformando a nossa sociedade nos últimos anos. E assim encerramos mais um quadro Momento Sustentável. Até a próxima! Essa data é um marco importante e nós devemos refletir sobre a ação prática de prevenção e combate ao racismo diariamente. No próximo bloco, nós iremos falar sobre o encontro dos piscicultores do Distrito Federal e entorno promovido pela Emater DF. Voltamos já! Produtor Rural, você sabe qual é a concessionária que tem as melhores condições para você no DF e entorno? Isso mesmo, Carreira Chevrolet. A melhor picape do mercado você encontra aqui. A S10 é preparada para qualquer terreno, seja ele no campo ou na cidade. Dispomos de vários modelos para se adequar ao seu gosto, além de acessórios exclusivos para o seu carro. Você ganha o desconto fábrica e de presente o bônus especial Carreira. Tudo isso para você sair daqui de carro zero. Carreira, a concessionária do agronegócio. Agropeças, 40 anos de tradição em venda de peças e máquinas agrícolas, oferecendo sempre os melhores implementos, equipamentos e serviços. Na Agropeças, você encontra ampla linha de peças de diversas máquinas, revendedora exclusiva da Tatu Marquesana região. A Agropeças fica em Brasília, no Cia Sul, quadra 5C, e em Formosa, na Avenida Brasília. Agropeças, sempre ao lado do amigo produtor. O Distrito Federal está entre um dos maiores consumidores de pescados do país. Porém, o que é produzido aqui na capital não é o suficiente para atender à demanda. E para incentivar a expansão dessa produção, a Emater DF, em parceria com a Seagri DF, realizou o 16º Encontro de Piscicultores do Distrito Federal e entorno. O encontro abordou temas ligados ao setor. Vamos ver. A piscicultura é uma atividade promissora no Distrito Federal, já que a capital carrega o título de um dos maiores consumidores de pescados do país. Porém, a produção local não atende à alta demanda. A atividade da piscicultura no Distrito Federal é uma atividade que desperta o interesse de muitos produtores e, ao mesmo tempo, é uma alternativa de renda nas propriedades rurais aqui da região. Nós temos um potencial muito grande na região e na região do entorno também, principalmente se a gente considerar que o Distrito Federal, Brasília, é o terceiro maior mercado consumidor de pescados. E nós temos então uma demanda muito grande de pescado. E isso acaba criando uma oportunidade para os produtores locais acessarem ao mercado da região. Porque além do consumo local, Brasília também é um importante ponto de distribuição de pescado. Sou produtor rural, né? Então desde o começo a gente procurou uma linhagem na área rural. A área nossa, como é pequena, não é uma produção muito grande, então a gente agregou o melhor espaço a gente poder fazer a produção. Então a gente começou a trabalhar com a tilápia, né? O pescado. O começo foi
meio complicado, mas no final hoje a gente estamos já dominando já essa área da piscicultura, né? Hoje a gente está produzindo 40 toneladas de pescado por ano. O que a gente produz hoje não atende a mercadoria, o comércio que a gente tem hoje, né? Então a gente, além de ser produtor, sou comerciante. Então a gente tem que às vezes comprar um pescado de fora para poder manter a clientela, né? Quando se fala em piscicultura, o jovem Guilherme é referência na atividade aqui no DF. Ele concentra em sua propriedade mais de 10 criatórios de peixes e a expectativa é de crescimento para os próximos anos. Eu tenho 8 anos no mercado. A gente começou numa piscicultura por conta que a gente já tinha propriedade. A propriedade tinha bastante recurso hídrico em abundância e de lá para cá a gente vem crescendo ano a ano, tá? A gente começou há 8 anos atrás, mas vem ampliando a cada ciclo aí a quantidade produzida, a área de produção. Hoje a gente produz tilápia lá no Gama, a gente possui 14 tanques de engorda e estamos produzindo aí em torno de 130 a 150 toneladas por ano, com tendência de ampliação para chegar a 200 toneladas nos próximos anos, nos próximos ciclos. De acordo com os dados da Emater DF, Brasília abriga mais de 500 piscicultores, que juntos produziram 2.000 toneladas de pescados no ano passado. E para incentivar os piscicultores a expandirem a atividade e produzir com sustentabilidade, a instituição realizou o 16º Encontro dos Piscicultores do Distrito Federal e entorno. Hoje nós temos em torno de 600 piscicultores no Distrito Federal, sendo que cerca desses 600, cerca de 80 produtores são piscicultores comerciais, que comercializam regularmente a sua produção. Então, no Distrito Federal, né, no ano passado foram produzidos cerca de 2.000 toneladas de pescado. Esse encontro de piscicultores é um momento importante para que os piscicultores possam se reunir, discutir os principais desafios, quais são as principais demandas da cadeia produtiva da piscicultura aqui na região. E nesse momento das discussões, a troca de experiências e ao mesmo tempo propor soluções. Um evento assim, é uma oportunidade ímpar da gente estar aprendendo, da gente estar repassando um pouco do nosso conhecimento, para a gente estar vendo a realidade dos outros produtores, né? A gente está ouvindo referências que vão dar palavras hoje, então é uma oportunidade assim única e de muita importância para a nossa cadeia. Guilherme ainda nos fala sobre os gargalos encontrados na piscicultura e o alto custo de produção, mas se mantém otimista em relação ao mercado. A gente tem alguns gargalos, tá? A gente tem a questão de financiamento, a gente tem dificuldade de acessar recursos, tá? Junto aos bancos, por conta da regulamentação da propriedade. A gente tem essa dificuldade de investimento, a gente tem um custo cada dia maior. Então a gente tem essa dificuldade, a gente também tem a dificuldade de formalizar a nossa comercialização, o mercado ainda é muito informal, a gente tem essa dificuldade de estar vendendo para frigoríficos, a maioria dos produtores acessa um mercado informal. E é isso, a gente tem a própria dificuldade na fazenda, o dia a dia do produtor é bem rígido, muito duro, mas a gente tem que estar juntando forças e estar somando esforços para estar superando esses gargalos e estar produzindo bem com qualidade. É um custo alto, né? A gente produz proteína, né? Proteína animal, então assim, com essa alta da inflação, alta do diesel, alta dos insumos, a gente tem um custo cada vez mais alto. Até porque a gente produz um produto de alto valor agregado, né? Que é uma proteína animal, então a gente tem um custo bastante elevado. Mas a gente também o mercado tem reagido e tem também aumentado o valor da venda. Então a gente tem que estar sendo mais eficiente para produzir com um menor custo, porque as margens estão mais estreitas, né? Com o avanço da cadeia, a gente tem cada dia uma margem menor, então a gente tem que ser mais eficiente para produzir mais com menos. O encontro foi uma excelente oportunidade de aprendizado para os piscicultores. Nós nos despedimos por aqui. Agradecemos pela sua companhia e eu convido você para continuar ligadinho com a gente em nossas redes sociais e em nosso canal do YouTube. Deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Um forte abraço a todos vocês que estão sempre aí ligadinhos no Tribuna Rural. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal!
Tribuna Rural. Oferecimento: farinha de trigo Buriti. Carreira Chevrolet, a concessionária do agronegócio.